Eu sou a professora Laura Rezende, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em fisioterapia aplicada à saúde da mulher, CAIS Unicamp. Eu fiz mestrado e doutorado no Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu fiz pós-doutorado pelo Departamento de Mastologia, Ginecologia e Obstetrícia da Unesp. Eu sou docente da Unify em São João da Boa Vista e eu sou autora de 2 livros, do Manual de Condutas e Práticas Fisioterapêuticas no Câncer de Mama pela BFO e do Eletrotermofototerapia em Oncologia. Hoje nós vamos conversar sobre a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Mas você sabe o que é a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia? A neuropatia periférica induzida pela quimioterapia é a neurotoxicidade provocada pelas drogas quimioterápicas, especialmente os derivados da platina e dos taxanes, sobre os nervos periféricos. Por que é importante a gente pensar e estudar e entender a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia? O câncer é uma doença crônica não transmissível que precisa ser enfrentada. É um problema de saúde pública. Estima-se que em 2030, 16% da população mundial seja cometida por algum tipo de doença oncológica. A medicina, com seus avanços tecnológicos, associado ao aumento da expectativa de vida, aprendeu a dar anos de vida para esses pacientes. E nós, na fisioterapia, precisamos dar qualidade de vida para esses pacientes. Mas nós precisamos entender como a gente precisa tratar. Como é que a fisioterapia pode beneficiar esses pacientes? A fisioterapia tem recursos muito interessantes e muito eficazes para o manejo da neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Um deles, o mais tradicional, é a dessensibilização, que bem feita tem sim seu papel importante dentro deste contexto. A cinesioterapia, bem realizada, com exercícios resistidos e principalmente com exercícios aeróbicos, também tem o seu benefício. Mas nós temos recursos hoje que são um pouco mais modernos e têm ganhado força na literatura científica, que é o uso da plataforma vibratória e da fotobiomodulação com laser de baixa potência. Bem, a gente até entendeu isso, mas a gente precisa entender o que é a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia em relação aos sintomas. O que é que o paciente queixa pra gente? Esses pacientes nos queixam de dificuldade de sentir o chão, queixam como se estivesse formigando e pinicando, principalmente solas dos pés e a palma da mão. É aquele paciente que não reconhece o solo, é aquele paciente que acha que está pisando sobre taxinhas ou pisando sobre bolhas. É um paciente que não consegue pegar uma caneta, não consegue segurar um corrimão. Quando pega dinheiro, o dinheiro escapa pelo chão. Ele vai perdendo força nos braços e nas pernas principalmente. Os sintomas mais comuns são como bota e luva, o que dá um grande prejuízo físico para o paciente e, em consequência, um grande prejuízo emocional. A gente vê que esses pacientes ficam muito dentro de casa, porque eles têm medo de ir para a rua e cair. Há um déficit de equilíbrio, há um desvio do centro de gravidade e esse paciente está muito sujeito a quedas. Então, esse paciente é aquele paciente que precisa não só se reabilitar do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. Bem, pensando nisso, então a gente vai entender um pouco como é que a gente pode manejar esses recursos um pouco mais modernos em relação à neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. A gente pode começar falando da plataforma vibratória. Mas você entende o que é a plataforma vibratória? A plataforma vibratória é um recurso mecânico onde a gente usa a vibração para ter bons efeitos no organismo. Claro que há uma frequência adequada dessa vibração. Nós não podemos vibrar pouco, de modo que o paciente fique tonto. E não podemos vibrar muito, de modo que o paciente caia de cima da plataforma. Precisamos sempre diferenciar a plataforma oscilatória da plataforma vibratória e descobrir qual é a posição adequada que o paciente precisa ficar sobre ela. Mas os efeitos terapêuticos da vibração sobre o sistema nervoso e sobre o sistema muscular é muito importante e é muito benéfico para esses pacientes. Então, achar a posição adequada e submeter o paciente com neuropatia periférica induzida pela quimioterapia a esse tratamento, com certeza trará benefícios. Agora vamos pensar na fotobiomodulação com laser de baixa potência. Como é que será que ele pode agir sobre os nervos periféricos? A fotobiomodulação, um laser de baixa intensidade, é um recurso muito moderno para o manejo da neuropatia periférica. Entre os recursos, eletrotermofototerapia
ou comumente chamados hoje de agentes eletrofísicos, é aquele que vem se despontando, junto com uma corrente elétrica que ainda não tem no Brasil, chamada de corrente Scrambler. As correntes elétricas, elas têm um benefício analgésico, mas como nós estamos lidando com dor neuropática, não necessariamente satisfatório para esses pacientes. Lembrando sempre que esses pacientes são pacientes oncológicos e o estadiamento, o momento da doença e o tipo do tratamento deve ser sempre considerado em relação à segurança ao seu uso. A fotobiomodulação é um recurso seguro para pacientes oncológicos. A gente vai trabalhar através do ciclo celular, do ciclo respiratório, o ciclo de Krebs, ou vai trabalhar pela bomba dos canais iônicos. Com isso, a gente vai trabalhar a recuperação nervosa que foi danificada pela toxicidade da quimioterapia. A gente precisa entender que a luz interage com o tecido biológico e com isso a gente consegue bons resultados. O uso da luz é como se a gente estivesse dando uma bengala para o nervo, ajudando ele a se recuperar. A gente vai trabalhar sobre a velocidade de condução nervosa, sobre pontos de desmielinização que aconteceram. Ele já é o nível de evidência B. Nossa, mas tão rápido, ele já é o nível de evidência B? É porque o que nós temos de recursos farmacológicos resolvem parcialmente as queixas da neuropatia periférica induzida pela quimioterapia e ainda trazem eventos adversos importantes. Então, entender como a gente pode usar os recursos da fisioterapia em prol desse paciente é muito importante. Pensar que a gente vai ter que usar tratamentos sempre multimodais e depois onde essa queixa de hiperestesia ou de hiperalgesia, que é o conceito mais adequado para pensar nos sintomas da neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, forem controlados, nós vamos precisar de uma reabilitação física, onde a gente vai associar a dessensibilização, a cinesterapia, a plataforma vibratória, os exercícios físicos de maneira geral e podemos usar até as bandagens elásticas para propiciar a recuperação da marcha, a recuperação da propriocepção, a recuperação do equilíbrio desse paciente para que ele realmente possa se ressocializar e voltar à sua vida como antes. Compreender e saber manejar a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia é importante porque esse é aquele tipo de complicação que interrompe o tratamento. É aquele tipo de complicação que o paciente não suporta o evento adverso e pede para interromper. E muitas vezes os oncologistas concordam, porque a qualidade de vida do paciente, não só emocional, mas principalmente física, está realmente interrompida, realmente prejudicada. Então, manejar esse sintoma é dar a possibilidade do paciente terminar o tratamento. Com isso, ele pode alcançar os efeitos terapêuticos melhores e ter uma maior expectativa de sobrevida livre de doença após o diagnóstico. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e se interessem para estudar sobre a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. Eu convido vocês a estarem seguindo o Espaço Reabilitar nas redes sociais. É importante a gente acompanhar os avanços da fisioterapia e entender como temos muitos recursos para melhorar a parte física dos nossos pacientes.